Fala aí, ridólogos do meu mundão, tudo bem com vocês? Está no ar a nossa primeira série do canal Vida de Leitor. Nessa série nós falaremos sobre textos dissertativos. Como escrevê-los, quais elementos estão em um texto dissertativo? Antes de mais nada, escrever um texto dissertativo é bem mais fácil do que parece. É o quê? Por quê? Vamos entender neste momento. Um texto dissertativo contém os seguintes elementos: uma linha de pensamento muito clara estabelecida pelo escritor ou pela escritora para um conjunto de leitores. Nessa linha de pensamento, nós também vemos a construção e a defesa de um ponto de vista que fica explícito ao longo do texto. E nós vemos também uma reflexão temática, geralmente no final do texto, mas também pode ser encontrada no início, a partir de elementos como o tema e a tese, que falaremos no próximo vídeo. Outros pontos também a serem encontrados em um texto dissertativo são a questão da norma padrão, ou seja, a gramática. Um texto, para que ele fique bem claro e seus elementos eles fiquem explícitos aos leitores, ele deve ser um texto gramaticalmente correto, deve ser um texto que se adequa às normas padrão da língua portuguesa, no caso de nós brasileiros. Mas ele também apresenta uma compreensão de ideias, afinal, se eu tenho a construção e a defesa de pontos de vista, eu tenho que permitir aos leitores que eles compreendam as ideias que eu coloquei. E nesse tipo de texto, eu tenho isso mais claramente. E por isso, ele deve ser um tipo de texto sintético, ou seja, eu tenho um limite para colocar esse conjunto de ideias de forma gramaticalmente correta, atendendo às normas padrões da língua portuguesa. E, para que eu possa permitir aos leitores a compreensão dessas ideias e o entendimento sobre o meu ponto de vista, eu devo desenvolver argumentos, pois esses argumentos comprovam aos escritores sobre essa linha de pensamento. Eles dão base para que minha linha de pensamento se sustente. E por isso é importante que eu os insira de forma lógica e também de forma propositiva, permitindo aos meus leitores compreender aquilo que eu desenvolvi desde o começo até o final do meu texto. E de forma geral, um texto dissertativo ele contém 3 elementos, que são a introdução, em que o leitor é apresentado ao meu texto, em que ele percebe também a linha de pensamento colocada pelo escritor. Eu tenho desenvolvimento, quando o leitor verifica os meus argumentos, compara os meus argumentos com a realidade e segue para a conclusão, onde ele entende como eu encerro o meu texto e a partir daí o leitor tira as suas próprias conclusões sobre o meu texto. Percebam como essas 3 partes elas estão imbricadas, pois o leitor deve compreender desde o começo até o final do meu texto o ponto de vista que eu coloquei ao longo das 30, das 60, seja do tanto de linhas que eu inseri ao longo do meu texto. Esses são os pontos gerais que embarcam uma dissertação.